e amém. Muito bem, poder sentar, permaneça com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. E eu quero, meus irmãos, conforme eu disse, trazer a palavra do Senhor, o que Deus colocou no meu coração, algo que nós precisamos abrir os nossos olhos. Isso vai definir uma postura diante de Deus. Qual é? A ênfase no sermão de Jesus, e que nele está a oração modelo, chamamos de oração modelo, inclusive o subtítulo é esse, a oração modelo. Na maioria das Bíblias esse subtítulo, é claro, é um título que organiza os trechos, não está no texto original, é apenas o título para compreendermos o que se segue, mas consideramos a oração modelo e temos aprendido de que não é para orarmos repetindo a oração que aqui Jesus declarou. Ele disse no verso 9, portanto, vós orareis assim. Ao mesmo tempo que ele declara isso, os versos anteriores, o versículo 6, por exemplo, ele declara que quando orarmos, devemos orar entrando e estando a sós com Deus, fechando a porta do quarto e orando ao Senhor secretamente. O verso 7, ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, nós não recomendamos você orar, utilizar a oração modelo 30 vezes e assim repetir todas as vezes. Absolutamente, não recomendamos. O próprio Jesus declarou isso. Mas ele estava ensinando sobre os assuntos que não devem sair de sua boca e de seu coração. O Senhor estava declarando que esses temas, estes assuntos, devem estar constantemente em nossa oração. Quais são? Você precisa ter o Senhor como seu Pai, e, portanto, aquele que na oração você já crê que como Pai que Ele é, Ele vai prover sustento, Ele vai dar direção e vai trazer segurança sobre a sua vida. Portanto, Pai nosso que estás nos céus, você deve também ter o nome do Senhor como santo. E ele então declara, santificado seja o seu nome. O nome do Senhor, ele não está no meio dos homens, assemelhante ao nome dos homens, mas ele é o nome acima de toda a existência e toda a criação. Ele é santo. O versículo 10, então, ele declara que nós devemos orar para que o reino do Senhor seja manifesto. Venha o teu reino, venha o teu reino. Então, logo aqui nós já entendemos que o Senhor Jesus está ensinando que o alvo de cada um que ora deve ser a manifestação do reino do Senhor. O Senhor veio para reinar não no governo humano, não num governo semelhante ao governo federal, estadual, municipal, não é essa a linguagem, mas ele deseja manifestar o seu reino em primeiríssimo lugar no coração dos homens. E é claro, o reflexo disso, é claro, vai vir sobre tudo que fazemos, sobre a família, sobre o trabalho. Se você é um político, você vai direcionar tudo na política apontando para a glória de Deus e, portanto, beneficiando as pessoas, a sociedade. Não estamos falando de benefício para os crentes, para as igrejas, mas estamos falando de benefício para a sociedade, conforme a própria Bíblia mesmo orienta que seja. O texto está dando ênfase que o reino de Deus venha, e então seja feita a tua vontade, porque se o reino de Deus vier, será feita a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. Final do verso 10. E aí, somente no verso 11, ele declara, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O único momento que é pedido por algo material e para o sustento da vida é no versículo 11.
Todos os outros versículos estão falando de algo espiritual, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, porque declarar Deus como Pai é a manifestação do reino. Declarar que o seu nome é santo acima de todo nome é manifestação do reino. E então, a manifestação do sustento está também, é claro, dentro da manifestação do reino. E então vem o verso 12, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele está dizendo aos discípulos: vocês vão se apresentar pedindo perdão, mas essa prática vocês já praticam. Vocês já trouxeram para a vida de vocês. O que vocês estão pedindo, vocês já fazem na vida de vocês. Meus irmãos, a pessoa que libera perdão, a pessoa que perdoa, é uma pessoa que sabe o valor do perdão. E ela foi perdoada em Cristo Jesus. Deus a perdoou, portanto, ela dá livremente aquilo que lhe beneficiou. Ela também beneficia as pessoas entregando o perdão. Então, na oração modelo, está escrito que eu vou pedir perdão tendo já resolvido as minhas dívidas, aqueles que me devem, eu já os liberei. Veja que 95% do texto da oração modelo está falando sobre a vida espiritual diante de Deus, clamando a Deus para que Ele venha. Portanto, essa pessoa que ora na oração modelo, ela já pratica o perdão. Como discípulos de Cristo, meus irmãos, nós somos chamados. Qual é a visão que eu tenho adotado para a minha vida, pois compreendi da palavra de Deus? Ser um cristão significa que eu já perdoei as pessoas que venham a me ferir, eu já liberei perdão sobre elas muito antes de fazê-las. Eu digo aos irmãos, eu estou sujeito a errar com você, e a minha oração é que você também faça o mesmo. Libere perdão sobre a minha vida, e é claro que se eu souber que errei, vou pedir perdão a você também. Mas ser um cristão é entender que nada vai impedir a minha vida espiritual. Portanto, a liberação do perdão é algo automático. O texto vai dizer isso. Domingo pela manhã eu abordei esse assunto, eu estou só recapitulando, fazendo uma rápida, repassando o texto. Essa ênfase está no verso 14, acompanhe. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, repita, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Veja, se eu não perdoo, minha vida espiritual está estagnada, porque se eu recebo perdão, eu, sendo perdoado, estou pleno na presença de Deus. Se eu não perdoo, na hora que eu pedir perdão a Deus, esse perdão fica retido. Portanto, a minha vida espiritual tende a se esvair e então eu entro em declínio espiritual. Portanto, a recomendação é sempre: libere perdão, reconcilie-se com seu irmão, pois isso preserva a vida espiritual e você entra na presença de Deus com autoridade, a autoridade de quem já está vivendo a plenitude do amor de Deus. E então, o Senhor traz o perdão sobre as suas falhas para com Ele. Eu estou fortalecendo o que está escrito aí no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, para finalizar o versículo, para finalizar a interpretação da oração modelo, o versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, mais uma vez, a ênfase é a vida espiritual plena.
Plena porque Jesus não a ensinou que devemos orar para não sermos tentados. Até porque, em outro trecho, você vai encontrar Jesus falando, e na própria vida isso ficou claro, ele também foi tentado. Foi tentado nos 40 dias de jejum no deserto pelo diabo, ele foi tentado lá por Satanás. Ele foi tentado na véspera de sua crucificação, sua prisão e morte. Ele foi tentado naquele lugar no Getsêmani. Jesus estava sendo apertado de todos os lados. O texto diz que na ceia do Senhor, Satanás entra em Judas e Judas o vende por 30 moedas. Tudo isso, irmãos, era para mexer com o sentimento de Jesus. Alguém que Jesus investiu 3 anos e meio investindo, ensinando, aconselhando, agora o deixa e o vende por 30 moedas. Ao mesmo tempo, o Senhor estava registrando para que todos víssemos que não é a atitude do pecador que move a vida do homem de Deus. Diga amém, eu recebo. Não é a atitude do pecador que determina a sua vida, mas é a atitude de Deus que te recebeu e que te deu uma nova caminhada pelo novo nascimento. É isso que determina a nossa vida. Eu quero dar ênfase. O que determina a nossa caminhada não é o que saiu da boca do homem, mas é o que saiu da boca de Deus. São palavras de Jesus. Não só de pão vive o homem, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, o texto então declara: não nos deixeis cair em tentação. Quando for tentado, como Jesus foi, mas não caiu, ele ensinou que devemos orar para não cairmos quando tentados. E ele então encerra dizendo: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal que vem para nos matar e roubar e destruir. E Jesus ensinou também que quando orarmos, devemos encerrar a oração declarando que cremos que o que acabamos de falar Ele vai ouvir. Ele vai responder. Pois Ele disse, acompanha aí o verso 13, a segunda parte: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Veja, na interpretação desse trecho, é como se Jesus dissesse, está dizendo, aliás, porque teu é o reino, é o Senhor que reina, é o Senhor que ordena a palavra, é o Senhor que determina o que vai acontecer. Tu estás no trono, porque teu é o governo, é o reino, e tudo que eu acabei de pedir, o Senhor pode atender, porque teu é o reino. E ele diz, teu é o reino, o poder, é o Senhor que tem poder para manifestar o teu reino, para me dar o pão para comer, para me conduzir numa maturidade aonde eu me apresento já tendo perdoado aos meus devedores, para me livrar de cair na tentação e me livrar do mal, porque teu é o reino e o poder. E quando o Senhor fizer tudo isso, tua é a glória. Quando um benefício é feito, irmãos, nós poderemos ser tentados a achar que foi porque somos filhos maravilhosos, talvez porque você jejuou, talvez porque você orou a noite toda. Ah, Deus me livrou porque eu orei a noite toda. E aí fica lá um pouco do benefício, assim como se você fosse uma pessoa que se esforçou e por isso Deus te abençoou e parece que você também tem bônus. Não, 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 não. Teu é o reino, o poder e a glória é do Senhor. E é quando? Para sempre.
para sempre. E no final Jesus diz, amém. Amém significa assim seja. Note, Jesus está declarando aqui que a ênfase é a vida espiritual. Irmãos, não há aqui preocupação com o emprego que vai ter, quanto que vai ganhar, como é que vai ser para pagar as contas. Não há. Se você estudar sobre o assunto, você vai descobrir que um homem de Deus, uma mulher de Deus, automaticamente, por prezar pela vida espiritual, terá sucesso e será bem-sucedido na missão de sustentar sua casa, pagar suas contas e realizar o que Deus tiver colocado para fazer em nome do Senhor. Você vai. Por quê? Você vai descobrir que há um pacote, à medida que a minha vida espiritual, e é essa a mensagem de hoje, a sua vida espiritual precisa vir em primeiro lugar. O que é que muito acontece? A pessoa, por causa dos bens materiais, para de orar, para de ler a Bíblia, porque está numa correria. Meu irmão, você vai acordar mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, mas você vai prezar por um momento a sós com Deus, e é claro, durante o seu dia todo, você vai prezar pela presença de Deus. Meus irmãos, os olhos de Deus estão sobre nós, e nós precisamos andar na presença de Deus, falar de Deus na presença de Deus. Então, veja como isso é forte na orientação de Jesus. Abra aí, ainda no capítulo 6, aliás, acompanhe, o versículo 25, o título é Não andeis ansiosos. A ênfase aqui é exatamente, a ênfase deve ser a vida espiritual. Vamos ver? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Não pense que você está abaixo do que as coisas materiais. Você é mais importante do que todas as coisas. E ele diz, verso 26, olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Mais uma vez, nós não podemos pensar que a nossa vida se reduz a nada. Nossa vida é preciosa para Deus. Verso 27, qual de vós poderá com a sua preocupação acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial também sabe que necessitais delas, todas elas. E aí vem o verso 33, repita. Buscai, pois, em primeiro lugar, mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa nesse versículo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, aqui é literalmente a repetição da oração modelo. Por quê? Porque a oração modelo
fala sobre o reino de Deus manifesto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma declaração de um servo de Deus. À medida que um homem e uma mulher declara que Deus é seu Pai, é a manifestação do reino de Deus na vida de quem clama. Quem clama a Deus e o tem como Pai, já é manifesto o reino de Deus. Quem declara que o seu nome é santo, já é manifesto o reino de Deus. Na oração modelo, venha o teu reino, no verso 33 do capítulo 6, ele diz, busquem em primeiro lugar o reino. Aqui claramente o seu reino, ou o reino de Deus. Quando a ênfase da oração modelo é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a única petição que envolve matéria, o restante é tudo estrutura espiritual. Meus irmãos, agora por que isso? Por isso que nós temos que interpretar a Escritura de forma expositiva. O que é a interpretação expositiva? Você vai ler o contexto do que está sendo dito e vai observar a oração modelo, e para entender a oração modelo, lendo esse trecho eu entendo muito mais. Aqui Jesus está dizendo, o que comer, o que vestir, coisa, sustento, você tem que se preocupar pouco. Ansioso? Jamais. O que é ansiedade? A ansiedade é quando a pessoa está lá no futuro, onde ela não está e nem pode estar. Ela está lá no futuro preocupada como é que vai ser no final do mês, ela está lá no futuro preocupado como é que vai ser quando receber aquele dinheiro que não vai dar para pagar. E ela larga o seu momento agora, ela deixa de orar com fé agora, porque ela está ansiosa, portanto, está desesperada. Porque está com a mente no futuro onde não pode mover, está com a mente lá naquela situação que ela acha que vai ser a situação X, e não sabe ela que Deus está preparando uma situação completamente diferente do que ela imagina. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos chamados a dar ênfase à vida espiritual. Quando eu falo a vida espiritual, eu não estou dizendo você vai ser o pior funcionário. Não, se você dá ênfase à sua vida espiritual, você vai ser o melhor funcionário da empresa que você trabalha. Se você é autônomo, você vai ser o melhor autônomo, sendo zeloso, trabalhador, dedicado, apresentando o melhor serviço, apresentando o melhor produto, apresentado da melhor forma, porque você tem compromisso com o reino. Quem tem compromisso com o reino, tem compromisso com o que Deus dá a ênfase. O Senhor, na oração modelo, dá ênfase à vida espiritual. A vida espiritual está em primeiro lugar, obrigado. A vida espiritual está em primeiro lugar. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Eu quero dizer para você que você precisa decidir hoje, não vá dormir hoje sem se ajoelhar diante de Deus e perguntar, Senhor, como eu estou? Eu acho que eu estou bem, mas o Senhor, eu quero ouvir o Senhor a meu respeito. Se talvez você não ouvir absolutamente nada, comece a ler a Bíblia. E eu tenho plena convicção de que a palavra de Deus vai saltar do papel e vai influenciar o seu coração, e você vai começar a ver o que você não via. Meus irmãos, eu leio a Bíblia esperando ouvir, e eu digo a você, eu considero ouvir a voz de Deus quando aquilo que eu vejo no papel não é o que está aqui, portanto, eu estou descobrindo que eu preciso de transformação. A sua vida espiritual vem em primeiro lugar, e a sua vida espiritual é com o reino, diz o texto, buscai o seu reino e a sua justiça. Eu quero orar por você nessa hora.
Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E vamos orar. Talvez você precisa hoje falar com Deus dizendo: Senhor, hoje eu volto a buscar a tua presença de verdade. Então ore aí agora, ore. Ore. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, invocando o Teu nome, declarando o Teu nome, Senhor, sobre nós. Sim, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus oramos, Senhor, e Te pedimos, meu Deus, a transformação das nossas vidas, a transformação do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, Senhor. Deus, enche o nosso coração de amor, de forma que quando olharmos para as pessoas, elas percebam o amor de Deus. Dai-nos, Senhor, um coração transformado, meu Pai. Meu Deus, que nós venhamos a refletir a glória do Senhor, o amor do Senhor, o caráter, o coração de Deus seja derramado, Senhor, por meio do Teu Espírito. Meu Deus, oramos pedindo a Tua presença, pedindo a Tua mão viva nessa noite, transformando os nossos corações. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. E é na autoridade do nome do Senhor, Pai, nós oramos pela igreja, declarando essa realidade espiritual para cada um dos crentes, para cada família, a realidade espiritual onde a família para orar, onde a família ora junta, onde a família se apresenta diante de Ti, meu Pai, lares transformados, completos na Tua presença. Nós oramos, Pai, e declaramos todo o mal caído por terra, destruído, todas as amarras de Satanás esfriando, que estavam destruindo vidas, estão quebradas agora mediante o quebrantamento, eu creio, Pai, mediante, Senhor, a entrega total de cada membro, cada um daqueles que o Senhor tem colocado, do congregado ao mais novo convertido. Oramos, Pai, assim no nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora